Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço que abram as suas Bíblias no livro de Josué, comecinho da Bíblia lá. Josué, capítulo 14. Essa passagem trata da entrada de Calebe na cidade chamada Hebrom. Calebe, junto com Josué, foram os dois da mesma geração que saíram do Egito e conseguiram entrar na terra prometida. Todos os demais a geração ficou no deserto. Calebe e Josué também foram os espias que chegaram a investigar a terra prometida que o Senhor levou o seu povo, e somente esses dois deram um relato favorável, positivo. Todos os outros 10 deram um relato muito diferente, dizendo que a terra sim era boa, mas que as pessoas que lá estavam eram valentes, as cidades eram fortificadas e havia gigantes, e que era melhor que o Senhor os tivesse deixado na escravidão do Egito do que levado lá para morrer. Mas não foi assim com Josué e Calebe. Aqui no capítulo 14 de Josué, é uma nova chegada. Agora é Josué que é o líder desse povo. É ele que adentra com o povo. Vamos ler Josué capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Quero trazer, irmãos, para reflexão essa palavra, perseverança. Calebe perseverou. Calebe, quando olhou Hebrom, ele ficou muito admirado, muito fascinado com aquela boa cidade. E Moisés prometeu a ele que aquela cidade seria dele. Passaram-se 45 anos e ele ficou, imagino eu, pensativo naquela cidade que havia prometido como herança para ele. E Deus o manteve vivo, mas não só isso, o manteve forte, com 85 anos. Ele foi e conquistou, nesse tempo, Hebrom. A mensagem é para nós hoje. Para Calebe havia uma promessa de Deus, que ele estaria com o seu povo. Para Calebe havia um juramento,
que Moisés fez, de dar a terra como posse a ele e a descendência dele. Para Caleb havia a herança, tomar posse daquela terra, e ele perseverou nisso. Em Romanos 15 diz que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso ensino. Que tenhamos ensino nessa passagem, trazendo esse exemplo de Caleb para a nossa atualidade. Pensando de forma espiritual, para nós há uma promessa melhor do que houve para Caleb. O Senhor continua conosco e promete com juramento no nome dele mesmo, porque não há ninguém nem nada superior ao Senhor para receber o juramento, e ele mesmo fez. Que ele estará conosco todos os dias e que nunca jamais nos abandonará. Para nós há uma herança, não aquela terra, nada dessa terra, e nem este mundo no seu governo, mas uma nova terra e um novo céu. Como está no livro de Apocalipse, capítulo 25. Nova Jerusalém, a Sião, que desce do céu, nova terra e novo céu, com o Senhor Jesus presente. E nós olhando para a face dele. A nossa herança é melhor. A nossa promessa é melhor. O juramento é melhor. Que perseveremos nisso. Olhando para essa herança que vem. A promessa já foi feita. A herança já veio num grau, mas ela virá completamente na volta do Senhor Jesus. Que perseveremos com maior motivo do que Caleb. E com maior ânimo do que o dele. Senhor nosso Deus, obrigado por nos revelar o teu bendito plano e nos colocar em promessa com juramento de que o Senhor cumprirá cada palavra do Senhor para o seu povo. Nós somos povo do Senhor. Nós somos chamados pelo teu nome. Nós fomos feitos e somos filhos do Senhor por meio de Jesus Cristo. Nós esperamos essa herança preciosa e maravilhosa. Ensina-nos, Senhor, a sermos perseverantes em seguir o Senhor nosso Deus todos os dias da nossa vida, até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvor, por favor, o grupo. Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos continuar adorando o nosso Deus, declarando: este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar, que realmente possamos adorar todos os dias o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Adorar a esse Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Que possamos sempre nos lembrar do quão grande é o nosso Deus e o quão Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Amém? Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim
só para ti, Senhor. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Que a vontade dele seja sempre feita nas nossas vidas e que estejamos sempre sensíveis a ouvir a vontade, a ouvir a voz do Senhor. Amém? Que muitas vezes a gente pedimos, mas não estamos preparados, não estamos atentos a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então, que possamos estar com o nosso coração, a nossa mente e o nosso ouvido sempre atentos àquilo que o Senhor tem para tratar nas nossas vidas. Amém? E nesse momento também os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia, Senhor Jesus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus
Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e em espírito, em verdade. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Tu és o nosso Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Queremos te adorar, Senhor, em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos. Rei dos Reis, Senhor, Rei dos Reis, declare, e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Flui o amor, onde flui o amor. Senhor Jesus, quero te agradecer. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma vez, Pai, na casa do Senhor para louvar e adorar o Senhor. Paizinho, que nós possamos fazer isso diariamente na nossa vida, não só quando estivermos reunidos ou na igreja, mas que possamos fazer isso no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que nós estivermos, independente do que nós estivermos passando ou vivendo, que possamos sempre adorar o Senhor, com todo o nosso coração e entendimento. Paizinho, muito agradecido pela tua obra maravilhosa de ter nos resgatado, Pai, dos braços do pecado, e hoje podemos estarmos aqui juntos para adorar o seu nome. Paizinho eterno, abençoe cada filho do Senhor, que o Senhor possa encorajá-los, fortalecê-los, Pai, nessa caminhada.
Sabemos que não é fácil muitas vezes, mas quando o Senhor está à frente, quando o Senhor está do nosso lado, tudo fica mais fácil. E a tua palavra mesmo diz, tenha bom ânimo. Nós passamos por aflições, mas o Senhor vai estar conosco. Não estamos sozinhos em nenhum momento. Paizinho, abençoe, Pai, esse culto, abençoe a vida do pastor Fernando, se eu posso continuar usando ele para trazer a tua palavra. Prepare os nossos corações para entender e compreender, mas que nós possamos aplicar no nosso dia a dia e vivermos, Pai, não só falar que somos seguidores do Senhor, mas não viver e não aplicar o que aprendemos. Que possamos praticar, aplicar e ao mesmo tempo, Paizinho eterno, falar, transmitir das boas novas do Senhor, que é a coisa mais maravilhosa que podemos ter e ao mesmo tempo praticar na nossa vida. Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela vida de cada um desses irmãos. Agradeço, Senhor, Pai, por estarmos aqui unidos para desfrutarmos de mais uma palavra do Senhor. E abençoe também as nossas crianças, abençoe a vida delas, prepare o coração delas e de nós que vamos estar levando a tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Igreja, pode se sentar. Amém. Chegamos no momento de orarmos ao Senhor, intercedendo pelas causas dos irmãos, uns dos outros. Quando lemos a palavra do Senhor, é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. É o que o apóstolo Paulo escreve aos de Tessalônica. Dá graças a Deus porque eles eram mencionados nas orações do apóstolo Paulo. E quando nós olhamos para isso e vemos que estamos praticando isso, lembrando uns dos outros nas nossas orações, isso é motivo de alegria e de fortalecimento para nós. Quero agradecer a Deus, juntamente com a igreja, pela vida da Silvia, a mãe da Karina. Estávamos em oração por ela, para que ela recebesse o remédio que foi concedido a ela, um remédio de alto custo para o tratamento. Já havia o direito concedido através de uma sentença judicial, mas ainda não havia sido efetivo. E o irmão Mateus comentou que ela já recebeu essa primeira parte do medicamento. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor pela minha cirurgia. Oramos, correu tudo bem. Meu joelho está melhorando gradativamente e vai ficar excelente. Quero compartilhar com a igreja um motivo de grande alegria no Senhor. O Caian, meu enteado, ele se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus. O Senhor usa de misericórdia, usa de graça. E os nossos pedidos são ouvidos, são agradáveis ao Senhor, quando são de acordo com a vontade dEle. Quero colocar diante do Senhor a vida da Idi. É sempre muito agradável te ver, irmã. Que o Senhor conserve em você o bom ânimo e fortaleça o corpo da irmã. Que Ele
afofe tua cama de descanso todos os teus dias, durante todo o tempo em que o Senhor lhe conceder, seja tempo de descanso nele. Maria Fernanda também, continuamos pedindo pelo tratamento, pela eficiência da medicação no tratamento dela. Lembro da irmã Elza, da irmã Carmina, da irmã Mabel, para o tratamento ocular. O Senhor sempre vem concedendo a continuidade desse tratamento. O irmão Lúcio, a irmã Neuza. O irmão Lúcio, sempre me alegro em vê-lo, porque a alegria dele, independente das circunstâncias de saúde dele, me contagia. Estivemos na casa dele tratando de assunto administrativo da igreja, e a gente estava em reunião tratando dos assuntos pertinentes à igreja, e cada um colocando um ponto de vista dentro daquilo que era muito razoável, mas o irmão Lúcio estava num ponto bem mais tranquilo. Isso é motivo de alegria para mim. E eu rendo graças ao Senhor porque tem preservado esse bom ânimo nele. Peço em nome de Jesus pela irmã Neuza, pela cirurgia do joelho dela, pelos exames pré-cirúrgico, e que anime e encoraje para fazer essa cirurgia. O irmão do pastor Fernando, esqueci o nome dele, por favor. Rogério. Lembramos diante do Senhor do Rogério, pelo bom tratamento psicológico que ele está fazendo, mas rogamos que o Senhor o trate totalmente, com o cuidado e com o tratamento eficaz do Senhor, com misericórdia e com a graça de Deus. Sempre que eu tenho oportunidade de estar aqui, eu lembro de orarmos pela nossa nação, pelo Brasil, pelo estado de São Paulo e pela cidade de Taubaté. E assim eu faço rotineiramente também, porque isso é agradável a Deus. Tenho acompanhado pouco o jornal, mas percebi que as tarifas impostas ao nosso país, muitas delas foram retiradas ou reduzidas, ainda tem um pouco. E os especialistas colocam isso diante de muitas circunstâncias do Brasil e do mundo, do sistema de governo do mundo. Mas nós sabemos que o Senhor, que toca o coração das autoridades que Ele mesmo instituiu, é Ele que intenta o bem em todas as coisas. E rendemos graças ao Senhor por isso. Também pedimos por portas de trabalho e investimento nessa nação, no estado de São Paulo e na cidade de Taubaté, para que haja trabalho para aqueles que buscam, principalmente aos irmãos da fé, para que a luz de Cristo Jesus seja refletida através dos irmãos, vista, e que essas pessoas sejam atraídas. E também que esses irmãos, nesses lugares de trabalho, sejam verdadeiramente sal, que salgue com muito sabor. E, por último, quero colocar diante de Deus, juntamente com a igreja, essa fração da Igreja Mundial de Cristo Jesus. A nossa Igreja Cristã Evangélica em Taubaté, como corpo e como administração. Que o Senhor nos conserve igreja gloriosa, de verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E a nossa liderança administrativa, que Deus derrame sabedoria, entendimento e discernimento para escolher as coisas excelentes, que haja decisão com justiça e equidade. Pai bendito, Senhor de todo o universo, sustentador de todas as coisas. A nossa esperança está no Senhor. O Senhor é a totalidade da nossa confiança.
Não tememos, Senhor, porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor nos percebe, nos vê, nos ouve. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, atenta para os nossos pedidos, esses que foram colocados diante do Senhor, e aqueles que estão na mente de cada irmão e de cada irmã, que colocou diante do Senhor, para que o Senhor nos ajude, porque somos necessitados da tua ajuda. Pai bendito, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Pai Santo, Pai bendito, Pai amado, eis aqui o teu povo, que se chama pelo teu nome. Eis aqui cada um daqueles que o Senhor chamou, daqueles que o Senhor tirou, desenraizou do mundo e plantou no reino de Cristo Jesus. Nos fortaleça, nos ajuda para irmos por ti todos os dias, até a volta de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pastor Fernando. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Antes de passarmos para o nosso momento da palavra, domingo passado nós tivemos o nosso encontro das famílias. Foi um tempo agradável, apesar do tempo fechado, mas Deus nos agraciou ali com um dia bem gostoso, estar ali em comunhão com os irmãos. E também tivemos batismo, tivemos 2 pessoas descendo as águas, reconhecendo publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Isso é uma bênção, cumprindo o ID de Jesus e também batizando-os, conforme a ordem que ele nos deixou. Nós tivemos a Thalita, filha do Fábio e da Gabriela, e também a nossa irmã Mabel. E eu queria chamar as 2 aqui à frente para poder entregar o certificado. Não se preocupa não, irmão, vocês não vão precisar falar nada, vocês só vão receber aqui hoje, tá? Pode ficar tranquilo, hoje nós vamos entregar aqui o certificado de batismo, para que vocês possam aí guardá-lo e ter como memória aí desse dia que Deus lhes concedeu. Pode subir aqui em cima, por favor? Eu sempre falo, o pastor tem uma cara meio feia assim, mas não morde não, pode ficar tranquilo, tá bom? Aqui é o da Thalita e aqui é o da irmã Mabel. Vamos ficar um pouquinho para cá, senão não vai sair na foto ali, ó. Obrigado, irmãs. Que bênção, né? Que bênção. Deus abençoe, viu? Muito bom, irmãos. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, tem feito a obra. Isso é muito bom, ver as bênçãos do Senhor sendo manifestas e derramadas no meio do seu povo. Muito bem, irmãos. Quero convidá-los, então, a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 15. Nesta série de mensagens no livro de Atos, nós temos procurado aqui meditar, fazendo a exposição da palavra de Deus. E hoje nós vamos trabalhar aqui do verso 1 até o verso 35. E o tema da nossa mensagem é o concílio, né? Que é justamente o que nós vamos tratar aqui nessa noite, que fala sobre a lei e a graça, a discussão que vai ser colocada em pauta aqui dentro deste concílio. Atos, capítulo 15, a partir do verso 1 diz: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé
contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-lo a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia,
ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor pela tua palavra, Deus, bendita, fiel e verdadeira. E peço a ti, ó Pai, que o teu Espírito Santo use a minha vida, ó Pai, como porta-voz para falar, ó Deus, à tua igreja, e que realmente, ó Pai, estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem a tratar conosco aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, irmãos, eu vou fazer a explanação aqui e depois, ao final, eu faço as devidas aplicações das lições que nós vamos tirar aqui desse texto nesta noite. Mas, irmãos, nós vemos aqui que a igreja, ela havia dado passos importantes e decisivos para levar o evangelho aos gentios. Tudo começou lá em Cesareia, quando Cornélio, com a sua família, tiveram uma experiência de fé e eles então se converteram ao Senhor. Nós vimos isso no capítulo 10. Depois, pessoas anônimas começaram a evangelizar os gregos em Antioquia. Lembrando que essa Antioquia, primeiramente, é a Antioquia da Síria. E aí, para ajudar, então, nesse trabalho, a igreja envia Barnabé, que ficou muito feliz ali ao ver como Deus estava agindo entre os gentios. Nós vimos isso no capítulo 11. E aí, o terceiro grande avanço acontece com a primeira viagem missionária, então, de Paulo e Barnabé, que levaram a mensagem de Jesus tanto para judeus, quanto também ali para os gentios em várias cidades da chamada Ásia Menor. Nós vimos isso no capítulo 13 e também no capítulo 14. Irmãos, o evangelho que inicialmente ele foi pregado aos judeus, agora estava se expandindo, estava se espalhando pelo Império Romano, alcançando então o mundo gentil. No finalzinho aqui do capítulo 14, diz: ali, chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E aí nós chegamos então aqui no capítulo 15. E esse capítulo 15 de Atos representa aqui um momento decisivo na história da igreja. Porque aqui é descrito o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Irmãos, os concílios da igreja são as assembleias que são realizadas, elas são encontros importantes, porque esses concílios foram exatamente onde os líderes da igreja, eles se reuniam ali para definir algumas questões essenciais, tanto da fé, buscando então essa unidade, buscando essa pureza doutrinária. E, historicamente falando, existem 7 concílios que são reconhecidos pela igreja, mas particularmente pela igreja protestante, somente os 4 primeiros, além deste concílio de Jerusalém, é que são devidamente reconhecidos. Nós temos, além desse concílio que nós vamos falar aqui nesta noite, o concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325, que é reconhecido pelos protestantes. Ali foi definida a divindade de Cristo e foi combatida o arianismo. Talvez uma das religiões que ainda tem essa teologia ariana sejam os TJs. Eu creio que os irmãos entendem quando eu falo quem são os TJs aqui, né? Eles ainda têm essa questão do arianismo ali dentro da doutrina deles. Depois vem o concílio de Constantinopla, no ano de 381, também reconhecido pelos protestantes. Este concílio tratou de confirmar a divindade do Espírito Santo. Depois o concílio de Éfeso, no ano 431, também reconhecido, definia a união das naturezas de Cristo, ou seja, tanto a natureza divina quanto a natureza humana. O concílio de Calcedônia, no ano 451, também reconhecido, afirmou que Cristo tinha 2 naturezas distintas, tanto a divina quanto a humana. O terceiro concílio de Constantinopla, no ano de 680 a 681,
ele geralmente não é reconhecido. Esse concílio tratou de combater o que era chamado monotelismo. Monotelismo, ele afirmava que Jesus Cristo tinha apenas uma vontade divina, rejeitando a vontade humana na sua pessoa. Então, o concílio, como dogma, declarou como dogma que Cristo possui duas vontades e duas operações, tanto a divina quanto a humana. Depois tem o segundo concílio de Nicéia, no ano de 787, que não é reconhecido pelos protestantes. Este concílio tratou de restabelecer ou estabelecer o culto às imagens. Foi rejeitado. Quarto concílio de Constantinopla, no ano de 869 e 870, também não é reconhecido pelos protestantes, porque trata-se da relação da autoridade do Papa. Então, os 7 concílios que são considerados aqui, apenas os 4 primeiros que definem doutrinas relacionadas tanto ali à Trindade, à pessoa de Deus, quanto a Cristo, são aceitos pelos protestantes. Os demais são rejeitados porque tratam de questões ali de práticas eclesiásticas, culto às imagens e autoridade papal, que na verdade são aceitos pela Igreja Católica. Então, só para os irmãos entenderem a questão dos concílios na história da igreja, como isso foi importante para aquele momento da história, porque tratava-se de doutrinas fundamentais para a nossa fé, como é o concílio do qual nós vamos falar aqui nesta noite. Neste concílio aqui de Jerusalém, o que foi decidido? Foi decidido que a salvação vem pela graça de Deus, através da fé em Jesus, e não por meio de obras ou rituais judaicos, como no caso aqui era a questão da circuncisão. Irmãos, essa decisão era fundamental para poder manter a integridade da mensagem do Evangelho e também para orientar a igreja na resolução dos outros conflitos doutrinários que viriam por conta disso. Isso foi importante também porque a expansão do Evangelho entre os gentios passou a trazer ali algumas questões envolvendo a cultura, a religião e também a teologia, para uma igreja que ainda estava se estruturando nas suas doutrinas. Porque naquele período, irmãos, nós temos que entender o seguinte: eles ainda não tinham a Bíblia como nós a temos hoje. O que eles tinham era apenas um Antigo Testamento. O Novo Testamento estava em processo de formação. Só depois é que o cânon, que a gente fala, né, que o padrão da Bíblia como nós temos hoje, é que vai ser fechado. Então, todas essas questões possivelmente ali estavam acontecendo, porque ainda não se tinha definido muita coisa, principalmente as questões relacionadas à fé em Cristo. E o ponto central do conflito aqui é exatamente esse: a relação entre a lei mosaica, principalmente no que diz respeito à circuncisão, e a salvação pela graça mediante a fé em Cristo, o que poderia ali manifestar essa continuidade ou a ruptura em relação à história da redenção. Então, Atos capítulo 15 mostra aqui uma disputa, uma deliberação e uma conciliação, que é marcada pela autoridade apostólica, mas também pelo discernimento que foi aqui guiado pelo Espírito Santo, que é o Espírito quem orienta as decisões que definem os rumos da igreja e a missão da igreja. Por isso, irmãos, que esse trecho aqui, ele é fundamental, ele é importante para a igreja, porque ele nos ensina a lidar com essas diferenças culturais, com essas diferenças teológicas, mas com amor, com a verdade e com a unidade que é centrada no Evangelho de Cristo. Então, é olhar para isso aqui, mas olhar de uma perspectiva, o que é que nos une, o que é realmente central à nossa fé. Então, nós vamos falar aqui sobre a salvação pela graça, mediante a fé ou pelas obras da lei. E o primeiro ponto que eu destaco aqui
é justamente essa controvérsia sobre a necessidade da circuncisão e a salvação pela graça. O evangelho, irmãos, ele iria, é claro, se espalhar por toda a Ásia Menor, depois alcançaria a Grécia, Roma e até mesmo os confins da terra, conforme Jesus já havia dito. Então, ele estava saindo de um contexto judaico, entrando num mundo gentil. Só que esse crescimento foi trazendo desafios, principalmente sobre quem podia fazer parte da igreja e sobre quais condições. Então, à medida que o evangelho ia se espalhando além do mundo judaico, existia esse desafio. Quem é que realmente pode fazer parte do povo de Deus? Quais as condições para que a pessoa possa fazer parte do povo de Deus? Então, lá em Antioquia da Síria, que era uma igreja multicultural, porque era uma igreja que tinha tanto judeus quanto gentios, alguns judeus, e o texto vai dizer para nós aqui que eles eram fariseus convertidos, ou possivelmente convertidos, eles insistiam que os gentios, eles tinham que se circuncidar segundo a lei mosaica para que eles pudessem ser salvos. Então, lembre-se que o fariseu era uma das seitas ali do contexto judaico, das mais rigorosas possíveis. Então, eles eram bem fundamentalistas em relação à lei. Então, eles chegaram ali dizendo, olha, além da fé, você também precisa ser circuncidado para ser salvo. O texto diz aqui claramente, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E depois no verso 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, a dúvida aqui, irmãos, não era se Deus, ele desejava ou não salvar o gentio. Não era essa a questão. Mas sim, de que maneira eles poderiam ser salvos. A questão central aqui era se eles poderiam ter acesso ao reino de Deus diretamente, sem precisar passar pelo caminho do judaísmo. Porque lembre-se que a circuncisão foi uma aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. E uma aliança que ele estabeleceu lá no livro de Gênesis, onde ele declara ali, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, um judeu, praticamente, uma criança, quando ela nascia, ao 8º dia era ela circuncidada. É como se fosse fazer uma cirurgia de fimose hoje em dia, quase parecido. Né? Para quem entende um pouquinho, vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Essa era a aliança que Deus havia feito. E foi essa questão, então, que levou à convocação desse concílio em Jerusalém, onde eles buscaram entender qual seria a forma adequada para que os gentios fossem salvos. Afinal de contas, eles precisam ou não guardar a lei de Moisés? Eles precisam ou não serem circuncidados? Então, era um conflito entre a tradição judaica e essa nova realidade da fé de Cristo agora para todos os povos. Agora, o que nós precisamos destacar aqui, irmãos? É que as pessoas que estavam exigindo a circuncisão, eles tinham vindo da Judéia, provavelmente muitos deveriam ser ali da igreja de Jerusalém, mas eles não tinham autorização dos apóstolos para ensinar. Tiago vai falar sobre isso. Ele vai dizer aqui no versículo 24, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornado a vossa alma.
Então imagina que os irmãos estão lá se alegrando com Deus, com a conversão em Cristo Jesus, e de repente vem aqueles irmãozinhos fundamentalistas que carregam as suas próprias tradições, dizendo o seguinte: olha, se vocês não fizeram do jeito que a gente também crê, vocês não serão salvos. Então esse era o problema ali que estava acontecendo. E o próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, vai chamar muitos desses de falsos mestres e falsos irmãos. São os chamados judaizantes, porque os ensinos que eles traziam eram contrários à liberdade dos crentes em Cristo. Por exemplo, se você pega a carta aos Gálatas, que é toda aquela região aonde Paulo pregou ali, o grande problema que estava acontecendo ali era justamente isso. Muitos judeus, fariseus convertidos, estavam pregando a necessidade da circuncisão. E muitos crentes estavam se desviando por conta disso. Então, Paulo escreve a carta aos Gálatas falando exatamente sobre essas questões. Gálatas capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz assim, ó: e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E depois, lá no capítulo 5, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então esses falsos mestres, esses falsos irmãos, que ensinavam que só a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Eles diziam: os gentios precisam se circuncidar segundo a lei de Moisés, porque só assim é que eles poderão ser salvos. Mas, irmãos, entenda o seguinte: nenhum ritual, nenhuma cerimônia pode tornar alguém aceitável diante de Deus. Porque a verdadeira salvação vem pela fé. Ela não vem pelas obras, ela não vem por meio de rituais, ela não vem pelos meios religiosos. A Bíblia é muito clara em relação a isso. A salvação vem pela fé. Pela fé, sois salvos. E isto não vem de vós. Paulo diz ali, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer que vai nos salvar diante de Deus. Isso é importante, irmãos. Nós acabamos de passar pelo mês de outubro. E esse ano nós tivemos um recorde de pessoas atravessando o Brasil para vir aqui do lado, manifestando, é claro, a sua fé. Mas muitos deles, possivelmente, dependendo das suas obras, achando que pelo seu esforço, pela sua dedicação, eles vão conseguir algo de Deus. A questão, irmãos, é que enquanto você tentar cumprir todas as regras para alcançar a salvação, você sempre vai sentir que está em dívida. Você nunca vai conseguir pagar essa dívida. É uma batalha sem fim. Por mais que você tente, você não vai conseguir, porque só existe um único caminho. É você aceitar o presente de Deus.
o dom de Deus que é dado mediante a graça, o favor imerecido de Deus para conosco. Quando nós aceitamos isso com humildade, nós aceitamos isso com fé. Então ninguém vai encontrar paz até entender que Deus não nos deve nada. Somos nós que devemos aceitar tudo o que Ele nos oferece. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o paradoxo, irmãos, do cristianismo. A vitória, a salvação, ela só vem por meio do reconhecimento da nossa fraqueza. Ela só vem por meio do reconhecimento da nossa rendição. Porque é só assim que nós vamos experimentar o verdadeiro poder de Deus, a paz de Deus sobre a nossa vida. Não é pelos nossos esforços. O problema que foi levantado aqui por esses judaizantes tinha de ser discutido, precisava ser resolvido, para que a igreja ela evitasse o risco de ficar dividida. Porque se isso aqui não fosse resolvido, irmãos, nós teríamos aqui uma igreja, possivelmente a igreja de Cristo judaica e a igreja de Cristo gentílica. Seriam duas igrejas. Então isso aqui precisava ser resolvido. Por isso que o debate aqui foi levado até os apóstolos em Jerusalém, para que buscasse o discernimento pela verdade através da igreja. A questão, irmãos, de como os gentios poderiam ser salvos, não era algo que ia ser resolvido na igreja local, ou seja, lá na igreja de Antioquia. Essa decisão precisava ser tomada em Jerusalém, pelos líderes da igreja, ou seja, pelos apóstolos e presbíteros. O texto diz aqui: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequenas discussão com eles, resolveram que esses dois, ou seja, Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Lembre-se, eles ainda não tinham o Novo Testamento como nós temos, onde as nossas doutrinas já estão definidas. Estava em processo de formação. Então nós vamos levar isso para os apóstolos, aqueles que estavam com Jesus, estiveram com Jesus. O que estava em jogo aqui não era uma questão menor, mas era a essência do cristianismo. É a salvação pela fé em Jesus. Texto que eu já tenho repetido aqui, Atos 4:12, deve estar no próximo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, ou seja, o de Jesus, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação, irmãos, e os fundamentos da fé aqui estavam sendo questionados, negando então a importância completa da obra de Cristo para a nossa salvação. Quando eu estou ministrando o discipulado para as pessoas, o material que eu preparei, existem 3 lições que só fala da salvação. Uma lição falando sobre os aspectos da salvação, o que está envolvido ali. Uma outra lição falando sobre a questão da segurança da salvação. E uma terceira lição falando sobre a evidência da salvação. Porque um grande questionamento que muitas vezes as pessoas têm confusão de entender, e uma das lições eu começo com essa pergunta, que é justamente essa: uma vez salvo, salvo para sempre? A maioria das pessoas tem na cabeça a seguinte questão: pastor, se a pessoa entrar na igreja,
de repente, disse que se converteu, foi até batizada, mas ela se desviou, ela foi para o mundão. Ela não perdeu a salvação dela, não? Aí eu sempre coloco o seguinte: a pergunta que você faz parte de um pressuposto errado. A pergunta correta a se fazer não é se ele perdeu. A pergunta é: será que ele era? Porque você não perde o que você não tem. A salvação é dada por Deus. Quem garante a salvação é Deus. A salvação está baseada nas promessas de Deus. Então você não perde o que você não tem. A pergunta correta a se fazer é: será que ele perdeu a salvação? A pergunta correta é: será que ele tinha? Porque você não perde o que você não tem. Isso é importante, irmãos, entender, porque senão você coloca a salvação dependente das obras. Se eu estou andando bem com Deus, fazendo o que é correto, tendo uma vida boa ali, procurando vir na igreja, fazer todas as questões religiosas que a gente precisa fazer, aí eu vou dizer: essa pessoa está salva. Mas se porventura essa pessoa começa a cair, começa a falhar, começa a ter ali os tropeços dela, aí eu vou dizer assim: essa pessoa perdeu a salvação. Eu estou condicionando a salvação a quem? A Deus ou a pessoa? A pessoa. A salvação não depende de Deus, então, depende da pessoa. Você consegue entender isso? Esse foi o assunto aqui, irmãos. Isso era importante ser definido. E ao que tudo indica, esse concílio aqui durou alguns dias em debates, em discussões, até que se levantou ali os argumentos a favor da salvação da graça para os gentios. O primeiro argumento aqui foi o testemunho de Pedro. Pedro, ele compartilha o seu relato de uma forma muito pessoal. Ele fala que na época da antiga aliança, os costumes como a circuncisão, a observância da lei de Moisés, era essencial para fazer parte do povo de Deus. Só que Deus, na sua misericórdia, Ele surpreendeu a todos ali ao salvar os gentios e batizá-los no Espírito Santo, sem exigir que eles cumprissem esses requisitos. O verso 8 aqui, Pedro vai dizer assim: olha, ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes a fé, pela fé, o coração. Então, essa salvação, essa ação de Deus, ela marcou o início de uma nova era, onde a única condição para ser salvo, seja um judeu, seja um gentil, passou a ser a fé em Jesus. Isso mostra, irmãos, como Deus tornou tudo mais acessível, convidando todos a fazerem parte do seu povo por meio da fé em Cristo. Por isso que Pedro, ele se levanta para lembrar da sua experiência que ele teve ali com Deus, a visão que Deus lhe deu, a conversão de Cornélio e da sua família. E ele proclama que Deus não faz distinção entre o judeu e o gentil, limpando o coração de ambos pela fé em Cristo. Quando Jesus, logo que ele morreu na cruz, o que foi que aconteceu com o véu do templo? Ele se rasgou. Mas de onde para onde? De cima a baixo. O próprio Deus abriu o caminho através de Jesus. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, ele vai falar sobre isso. Pelo novo e vivo caminho, nós temos acesso, pelo sangue de Cristo,
Nós temos agora acesso diante de Deus. Não há nada que nos impeça de nos achegarmos a Deus pela fé em Jesus. O segundo argumento foi o testemunho de Barnabé e de Paulo. O relato de Paulo e Barnabé nos mostra que Deus, de forma muito clara, salvou os gentios ao realizar milagres entre eles, sem exigir que seguissem toda a lei de Moisés. Então veja que Deus aceitou esses povos, deu testemunho da sua aceitação, ao colocar no coração deles uma convicção a respeito da fé em Cristo. Nós vimos aqui várias vezes Lucas, na sua narrativa, dizendo: e Deus confirmava a pregação dos apóstolos por meio de sinais e prodígios. Deus estava confirmando, Deus estava mostrando que a obra era dele, era ele quem estava fazendo. O Salmo 77 diz: tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Então, o que mais, irmãos, poderia ser necessário para comprovar isso? A própria sequência dos acontecimentos estava demonstrando que não era preciso que os gentios se tornassem judeus para alcançar a salvação. Barnabé e Paulo testemunham essa transformação entre os gentios, uma obra que estava sendo confirmada pelo Espírito Santo. E o que é mais importante, irmãos, não é o que Paulo e Barnabé fizeram, mas é o que Deus fez através deles. A questão aqui não é o que Paulo e Barnabé estavam fazendo, mas o que Deus estava fazendo através desses homens. O concílio precisava reconhecer que o crescimento da igreja, a inclusão dos gentios, tudo isso é a ação de Deus. É Deus que trabalha por meio das pessoas que Ele escolhe. É Deus quem faz a obra. Nós não podemos pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha teológica, conforme nós cremos, conforme nós pensamos. Deus faz as coisas da forma como Ele quer, quando Ele quer e do jeito que quiser. E por fim, veio o parecer de Tiago aqui. O parecer de Tiago, irmãos, é bastante significativo. Agora, uma coisa para vocês entenderem, esse Tiago aqui, ele é o meio-irmão de Jesus, que se tornou um dos principais líderes da igreja e provavelmente ele estava ali presidindo essa reunião, presidindo esse concílio. Novamente, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, 18 e 19: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que era Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. E depois no capítulo 2, versículo 9: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, só para você não confundir, não sei se você lembra que lá no capítulo 12, teve um Tiago que morreu, decapitado. Esse era o irmão de João. Tá? Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, que provavelmente se converteu depois. Porque até então ele era um dos irmãos lá que não cria muito em Jesus, não. Só que a sua opinião teve um peso muito importante, teve um peso enorme aqui. Principalmente, irmãos, porque ele seguia e respeitava as tradições do judaísmo. A história diz, os comentaristas dizem, que Tiago ele era tão respeitado que até mesmo judeus que não eram cristãos reconheciam a sua autoridade.
E ele concorda aqui com Pedro, Paulo e Barnabé, e afirma que a conversão dos gentios ao cristianismo é uma prova clara da vontade de Deus. Então, para Tiago, não era necessário que os novos convertidos passassem pelo processo do judaísmo para serem aceitos na fé cristã. E ele interpreta aqui o cumprimento das profecias, indicando que a inclusão dos gentios era parte do plano de Deus. O texto que ele usa aqui é o texto de Amós. Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, que diz assim: Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. E quando você vai para Isaías 45, versos 22 e 23, diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Quando Tiago fala da reconstrução do tabernáculo de Davi, isso aqui pode ser visto como uma figura, irmãos, da formação da igreja. Porque a igreja passa a ser o novo espaço de adoração a Deus, que substitui o antigo templo. Então, quando ele traz a profecia de que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, não é que Deus vai levantar de novo o templo de Jerusalém. Ele está dizendo, Deus está formando um povo para si. Esse povo é a igreja. É esse tabernáculo que está sendo restaurado. Então, dessa forma, é através da igreja que os gentios têm a oportunidade de se aproximar do Senhor e conhecê-lo ainda mais de perto. Paulo, inclusive, vai falar sobre isso na sua carta aos Efésios, capítulo 2. Ele diz: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, ou seja, aos gentios, e paz aos que estavam perto, ou seja, aos judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É interessante você ver, irmãos, como que os apóstolos, eles interpretavam as Escrituras. Tiago diz que o restabelecimento do tabernáculo de Davi é a igreja do Senhor que está sendo edificada. Não é um local físico, são as pessoas que formam o corpo de Cristo.
Depois de resolver essa questão doutrinária, Tiago passa a tratar de aspectos práticos da comunhão e da vivência entre judeus e gentios. Porque ele estava preocupado, irmãos, não só com os judeus que tinham problemas com os gentios, mas também com os gentios que poderiam influenciar os judeus a violar a sua consciência ao exercerem a sua liberdade em Cristo. Então, para poder evitar conflitos, o que ele sugeriu? Vamos enviar uma carta aos gentios pedindo que eles se abstenham de práticas relacionadas a ídolos, prostituição, alimentos sufocados e sangue. Todas essas coisas são violações das leis de Moisés, que eram conhecidas por todos nas sinagogas e revelavam uma verdadeira fé sincera em Cristo como Senhor. Se os gentios fizessem isso, eles evitariam prejudicar a comunhão da igreja. E se os judeus também fizessem isso, eles evitariam também prejudicar a comunhão da igreja. Os gentios não ofenderiam os judeus, porque eles não usariam a liberdade de forma irresponsável, o que poderia prejudicar a unidade da igreja. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz o seguinte: você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, você está pecando. E novamente, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Paulo escreve o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo trata disso em todas as suas cartas praticamente. Se aquilo que eu faço vai ofender o meu irmão, mas se eu tenho plena consciência de que o que eu estou fazendo não está errado, ainda assim eu vou deixar de fazê-lo. Não por minha causa, mas por causa dele. Para que ele não se sinta ofendido. E por conta disso, peque contra Jesus. A lei do amor ao próximo. Eu penso no outro, eu não penso em mim. Paulo não era contra um judeu se circuncidar. Ele circuncidou Timóteo. O problema não era esse. Se você, como judeu, quiser se circuncidar, se circuncida. Mas não queira colocar isso como uma exigência para a vida do outro, como se isso dependesse para a salvação dele. Porque muitas vezes nós fazemos isso na igreja. Criamos regras, criamos leis, impondo sobre o outro coisas que a palavra não impõe. Querendo que o outro faça coisas que tem mais a ver com as minhas preferências, com os meus gostos, do que com a palavra de Deus. E quando isso acontece, irmãos, o que a gente vê é só divisão no meio do corpo. É briga, é conflito. É cada um puxando a corda para o seu lado. É um discutindo aqui, o outro discutindo ali. Cada um querendo defender a sua teologia como se estivesse defendendo o seu time de futebol. A igreja de Jesus não é isso. Por isso que essa definição aqui foi importante para a igreja. Porque a decisão de não impor a circuncisão nem as leis cerimoniais, mas estabelecer algumas restrições práticas para a comunhão da igreja era importante para manter a unidade, a harmonia da igreja e o testemunho diante do mundo.
Porque imagina uma igreja dividida. Qual é o testemunho que essa igreja dá para as pessoas lá fora? E por fim, nós temos aqui a decisão da Assembleia para as igrejas. O envio dessa carta, irmãos, às igrejas que foram fundadas, para esclarecer ali a decisão da igreja em Jerusalém, preservava exatamente isso, a unidade, e encorajava a liberdade em Cristo, desde que a minha liberdade não fira a fé do outro. Porque se a minha liberdade ferir a fé do outro, então eu estou pecando contra Deus. O Concílio de Jerusalém foi uma vitória, tanto da verdade quanto do amor. Ele confirmou o evangelho da graça, ele fortaleceu a mensagem da liberdade em Cristo e, ao mesmo tempo, preservou a união entre judeus e gentios, fazendo concessões sensíveis aos receios e convicções dos judeus mais zelosos. Em Romanos, capítulo 14, depois eu até recomendo, se você puder ler esse capítulo em casa, esse capítulo trata justamente sobre isso. Mas Romanos 14, verso 13 e 14 diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado diante dos homens. E em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Paulo falando também sobre essas questões, principalmente relacionada à comida sacrificada a ídolos, ele diz: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Se a minha liberdade fere a consciência do outro, então eu estou pecando contra Deus. É a lei do amor que deve prevalecer. E esse é o desafio que nós temos, irmãos, que não é fácil. Você precisa ser alguém que tem uma firme convicção da sua fé, mas ao mesmo tempo tenha uma atitude humilde e amorosa na sua prática. Isso não é fácil de fazer, não. Saber ser flexível e compreensível nas questões secundárias, mas permanecer firme e inabelável nas verdades essenciais. Paulo e seus colaboradores levaram a carta às igrejas gentias, transmitindo as decisões e orientações que receberam pelo Espírito Santo. E isso é importante, irmãos, porque Lucas aqui faz questão de destacar que a decisão não foi somente da igreja, a decisão foi dada pelo Espírito. Verso 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. A igreja aqui, ela agiu com eficiência, com amor, quando ela tomou essa decisão. E ela foi registrada, então, numa carta. E para garantir a credibilidade da carta, eles enviaram ali Judas e Silas, que eram líderes oficiais, junto com Barnabé e Paulo. Porque lembre-se que aqueles que foram lá para atormentar a vida daqueles irmãos, querendo impor sobre eles uma coisa que nem eles próprios carregaram, eles não tinham autorização dos apóstolos. Por isso que Paulo, Barnabé,
Silas e Judas aqui são enviados em nome da igreja, porque aí a mensagem tem mais confiança, porque não vinha de alguém comum, mas de representantes oficiais da igreja. Isso foi uma escolha inteligente, irmãos, para fortalecer e validar ainda mais a mensagem. E o que acontece quando a igreja recebe essa carta? O versículo de número 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. E agora eu quero finalizar aqui rapidamente com as aplicações para nós dessa narrativa que nós vimos aqui nesta noite. Em primeiro lugar, a importância da unidade na igreja. A unidade, irmãos, na igreja é fundamental, porque o evangelho, ele ultrapassa todas as diferenças, sejam elas culturais, sociais, religiosas ou teológicas. O evangelho, ele une pessoas de diversas origens em um só corpo, em Cristo. E essa unidade não exige uniformidade, mas a preservação do amor, da fé, da comunhão, reconhecendo que cada pessoa, ela tem a sua contribuição única para fortalecer o corpo de Cristo. Então, quando a igreja valoriza essa diversidade, sob a orientação do Espírito Santo, ela reflete o caráter de Deus e manifesta um testemunho poderoso ao mundo, mostrando que o amor de Cristo nos une, mesmo em meio às diferenças. Porque a verdadeira unidade na igreja é essa união dinâmica e saudável, que sabe respeitar as diferenças culturais e práticas, enquanto mantém o foco apenas no evangelho que salva e transforma vidas. Se você sair daqui e você vai para um outro país para pregar o evangelho lá em outro país, você vai ter que entender a cultura daquele povo. Você vai ter que se inserir na cultura daquele povo. E você vai ter que pregar o evangelho na língua e na cultura daquele povo. Porque se você chegar lá para pregar o evangelho dentro do seu contexto, dentro da sua cultura, eles não vão aceitar você. A centralidade da salvação pela graça. Não devemos colocar fardos legalistas sobre os novos convertidos, mas guiá-los pela liberdade que Cristo nos dá. A liberdade de Cristo nos dá, que Cristo nos dá, nos conduz ao amor, à graça e à obediência que é motivada pela fé, e não pelo medo ou pela obrigação. Essa liberdade significa que somos guiados pelo Espírito Santo, no caminho de santidade, exercendo nossa fé com responsabilidade e amor ao próximo. Muitas vezes nós queremos exigir de um novo convertido que ele tenha o mesmo pensamento de alguém que já está há anos na caminhada cristã. Meu irmão, ele acabou de se converter. Ele vai vir cheio de pecados, ele vai vir cheio de ideias, ele vai vir cheio de conceitos. E não é impondo as suas regras que você vai conseguir conduzir ele pelo caminho do Senhor. Você precisa mostrar para ele, ensiná-lo através do seu exemplo, através do seu amor, através da sua fé em Jesus. O valor do diálogo, da busca por discernimento. O diálogo permite que diferentes perspectivas sejam ouvidas com respeito, com humildade, evitando discussões, decisões precipitadas ou divisões desnecessárias. O discernimento conjunto, guiado pelo Espírito, ajuda a igreja a chegar a consensos que refletem a verdade bíblica, promovendo reconciliação e cooperação. Isso fortalece a comunhão, promove o amor, testemunha ao mundo que, apesar das diferenças, a igreja está unida naquilo que é essencial, a pregação da palavra, o evangelho, mostrando maturidade espiritual e compromisso com a missão de Deus. E por fim, a necessidade do amor e da humildade nas decisões tomadas. O amor deve ser o fundamento de todas as decisões, porque reflete o caráter de Cristo. Promove a unidade entre os membros, mesmo diante de divergências. A humildade reconhece que todos são sujeitos
a orientação do Espírito Santo, e ninguém possui toda a verdade isoladamente, levando-se ao diálogo respeitoso e à busca conjunta pela vontade de Deus. Ninguém, por si só, tem toda a verdade em si mesmo. Cada um pode contribuir com aquilo que Deus lhe tem dado. Porque se eu chegar aqui querendo impor a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, eu vou entrar em conflito com a sua maneira de ser, com a sua maneira de pensar. E aí, com certeza, nós não vamos conseguir caminhar juntos. É preciso haver humildade de saber reconhecer que a opinião do outro, ela é tão importante quanto a sua. E ser humilde o suficiente para poder aceitar isso. Irmãos, esse concílio de Jerusalém nos mostra que mesmo nas dificuldades e conflitos, Deus, ele é soberano. Porque é Ele quem está guiando o seu povo na verdade, para a verdade, na unidade. Este capítulo nos encoraja a defender o Evangelho de forma pura, com firmeza e humildade, a promover a unidade por meio das diferenças ou no meio das diferenças e a viver a liberdade que nós temos em Cristo, porém sempre com amor e com zelo na missão que o Senhor nos deixou. E que o Senhor nos ajude nisso, irmãos, a sermos uma igreja que, apesar das nossas diferenças, nós possamos caminhar juntos, entendendo que quem é o Senhor dessa igreja é Jesus. É o Espírito Santo que vai nos dar o discernimento, é o Espírito Santo que vai nos dar a sabedoria, para que a gente, nas nossas diferenças, possamos caminhar juntos. E assim, o reino de Deus vai se expandindo, e a igreja do Senhor, ela vai sendo edificada. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, e te agradecemos pela palavra. Como é bom, ó Deus, ver a tua mão atuando na vida da tua igreja e do teu povo. Entendendo, ó Deus, que mesmo em meio a conflitos, divergências, diferenças, opiniões diversas, o Senhor está ali. O Senhor está atuando, o Senhor está agindo. E nós precisamos, ó Deus, olhar para aquilo que é essencial para a nossa caminhada, a nossa fé em Jesus. O Senhor que nos uniu num só corpo, num só povo, para que juntos, ó Deus, nós possamos estar fazendo a obra do Senhor. E o Senhor, através do teu Espírito Santo, esteja operando, ó Pai, e manifestando do teu poder, realizando sinais e prodígios no meio da tua igreja, para que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado, e as pessoas então possam reconhecer que é o Senhor quem está fazendo a tua obra crescer. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter este pensamento, e a não usarmos da liberdade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, para ofender a vida do nosso irmão. Mas que eu possa, ó Deus, saber respeitar e entender a posição que cada um tem, o pensamento que cada um tem, e naquilo que nós divergirmos, nós possamos buscar na palavra do Senhor a verdade que vai orientar as nossas vidas, a verdade que vai nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir. E nas demais coisas, que nós possamos, ó Deus, saber lidar com elas, com respeito, com humildade e com fé, sabendo que o Senhor é quem está conduzindo as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Alguns avisos a passar para os irmãos. Nós teremos o nosso GDC, e esse será o último GDC deste ano. Então, essa semana, nós vamos reunir os dois grupos num dia só. A ideia é a gente fazer aqui na igreja, os dois grupos de discipulado que acontecem durante a semana, quarta-feira aqui na igreja. A gente vai fazer um grupo só para ter um momento aqui entre nós de confraternização.
Então a gente pede para que cada um possa trazer aí um doce, um salgado, suco, um refrigerante, e que possa estar conosco aqui na quarta-feira, para a gente poder finalizar esse ano, e aí a gente entra num recesso e só retorna lá para o final de janeiro, talvez no começo de fevereiro, tá bom? Então, o último GDC desse ano nós vamos fazer aqui na igreja essa semana. E mesmo que você que não tem participado conosco nos lares, está convidado a estar conosco aqui na quarta-feira, neste tempo que nós passaremos juntos. Sexta-feira tem encontro das mulheres, vai ser lá na casa do irmão Pedro e da Val, no apartamento novo lá. Então as irmãs estão aí convidadas, depois a irmã Marta vai estar colocando lá direitinho o convite. As irmãs que sempre, dessa vez eu não vou poder estar lá participar. Vou chegar, acho que na hora dos comes e bebes, que sempre é bom os comes e bebes das mulheres. Irmãos, está chegando dezembro, nós temos a nossa assembleia para definição aí de assuntos relacionados, né, às questões administrativas da igreja, a apresentação ali dos pareceres de contas, apresentação de orçamento, e esse ano nós teremos a eleição de nova diretoria e também de presbíteros e diáconos. Então, membros todos estão convocados para o dia 7 de dezembro, às 9 horas da manhã, estar aqui na igreja para que nós possamos realizar aqui a nossa assembleia de prestação de conta e da eleição de nova diretoria de presbíteros e diáconos. O edital já está ali no mural, depois para os irmãos poderem dar uma olhada. Ainda temos os nossos devocionários com o valor de R$16, é só pegar ali no fundo, anotar o seu nome direitinho, para poder aí ficar para você ou presentear alguém, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai amado, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, e te agradecemos pela tua boa mão sobre as nossas vidas, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, atuando, ó Pai, em nosso meio, pelo manifestar, ó Pai, da tua graça e da tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo tão precioso que nós passamos aqui como corpo do Senhor, como família, ó Pai, para te louvar, te bendizer e ouvir, ó Deus, aquilo que a tua palavra tem a falar ao nosso coração. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo conduzidos e direcionados pelo teu Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo, seja com todo o teu povo que se une neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.